Olá, educandos online, bem-vindos à Filosofia Moderna. Hoje nós vamos conhecer o racionalismo cartesiano do grande filósofo moderno René Descartes. E René Descartes, ele nasceu aí em 1596 e faleceu em 1650. Ele é o grande responsável pelo racionalismo. E como o próprio nome já diz, né, racionalismo são aqueles filósofos que acreditam que a razão é a fonte do conhecimento. Eles defendem isso. A razão é fonte. Para você memorizar mais fácil aí, racionalista, lembre aí o R do início, razão, porque nós vamos ter também a corrente oposta, que é o empirismo, que vai dizer que os sentidos é que são a fonte do conhecimento, a experiência. Então, racionalista, Rzinho aí de razão, para a gente memorizar mais fácil. O René Descartes, assim como o racionalismo, de modo geral, defende a existência de ideias inatas, ou seja, algumas ideias já teriam nascido conosco, já estariam em nossa mente desde que nós nascemos. E para ele, os nossos sentidos enganam, eles são fontes de erro. Então, eu não posso confiar nos sentidos, nos 5 sentidos. Eu não posso confiar porque eles em algum momento falham. Ah, você tem uma ilusão de ótica, você acha que ouviu alguma coisa que não ouviu. Então, se em algum momento teus sentidos falham, pode ser que eles falhem sempre. Então, não dá para confiar neles. Então, a fonte legítima de conhecimento para o René Descartes, para o racionalismo, é a razão. Lembrando que essa corrente racionalista, ela surge no período da Idade Moderna, em que existe uma forte confiança no poder da razão, no poder da ciência. E o que ele busca? Ele quer chegar até um conhecimento que seja indubitável, ou seja, um conhecimento verdadeiro, que não deixe mais espaço para a dúvida, que não deixe margem alguma para se questionar, aquele conhecimento seguro. É isso que ele procura. O grande desejo dele é esse: chegar a um conhecimento seguro, verdadeiro, que não deixe margem, que não deixe espaço, que seja tão certo que já não caiba mais esse questionamento. Não porque não se possa questionar, mas porque é tão evidente que é impossível para você questioná-lo. Mas como chegar ao conhecimento indubitável? Né? Como é que a gente chega até esse conhecimento? E aí o Descartes vai dizer que o modo como nós podemos chegar lá é deixando para trás as nossas antigas ideias, é nos desfazendo dos preconceitos que nós já temos, das ideias preconcebidas que já estão na nossa mente. Então você precisa se desfazer de todas as ideias que você deu crédito antes. E como detonar as antigas ideias, né? Como é que eu vou destruir tudo isso que eu aceitei como certo até agora? E a resposta é duvidando de tudo, colocando tudo em dúvida, passando tudo pelo exame, pelo crivo da dúvida, que é o que ele chamou, né, ficou conhecido na filosofia como a dúvida metódica, porque o grande método de Descartes foi o quê? Pôr tudo em dúvida, não aceitar nada como certo, como verdadeiro, sem antes questionar. Por isso que a dúvida dele também vai ser chamada aí de dúvida radical e dúvida hiperbólica, porque ele vai começar duvidando das verdades que ele já aprendeu e ele vai aumentando o grau da dúvida. Então ele radicaliza e ele chega mesmo a duvidar ao excesso, né, ao exagero. Então é hiperbólica, porque ele vai duvidar mesmo de tudo, inclusive da própria existência, da existência do seu corpo. Então, é uma dúvida realmente elevada ao grau máximo. Mas ele vai dizer, né, que para a razão conhecer, ela precisa de método. Tá? A razão é a fonte do conhecimento, mas ela precisa de um auxílio. Esse auxílio vem do método. E esse método, para ele, tem 4 regras. A primeira é a regra da evidência,
Eu não posso aceitar como verdadeiro senão aquilo que é claro e distinto, que é evidente, que não deixa sombras, margem para duvidar. A análise, né, eu preciso dividir esse problema em partes maiores para melhor estudá-lo, ou em partes menores para melhor estudá-lo. A ordem ou síntese, você precisa sempre começar a estudar do simples ao mais complexo, né, do mais fácil ao mais difícil, porque você vai evoluindo, então você precisa analisar, você precisa colocar na ordem do mais simples para o mais complexo. E por fim, a enumeração, que é a revisão. Você precisa rever as suas considerações, ver realmente se aquilo ali se sustenta, se não ficou algo de fora, se não precisa ser reavaliado. É o momento de revisar o que foi conhecido. E aqui ele aplica fortemente essa primeira regra da evidência, que é de onde tudo inicia. E ele vai chegar ao cogito ergo sum, né, no latim. Enquanto eu queria, assim, pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu que pensava fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso logo existo, era tão firme e tão certa, que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de a abalar, julguei que podia aceitá-la, sem escrúpulo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Essa é a grande conclusão que ele chega à primeira verdade, como a gente acabou de ler. Penso, logo existo. Quando ele começa a colocar tudo em dúvida, ele vai chegar nesta conclusão. Porque se eu estou agora duvidando, se eu estou questionando, se eu estou pondo em dúvida a minha própria existência, pode até ser que as coisas corpóreas, as coisas ao meu redor não existam, mas eu existo enquanto um ser que pensa. Ao menos eu existo. Enquanto eu estou aqui pensando, questionando, pode ser que nada exista, mas eu, o ser que questiona, o ser que duvida, eu existo. E aí Descartes vai nos propor a existência de 3 tipos de ideias. São as ideias inatas, que a gente já falou lá no início, são aquelas que já nasceram conosco. São as ideias adventícias, aquelas que vêm de fora, como o nome já diz, adventícia, aquilo que vem. E que vem da onde? Dos nossos sentidos, do que nós vamos percebendo da realidade. E não são as ideias mais seguras, né? Porque para Descartes a verdade vem pela razão. E as ideias factícias, que seriam aquelas ideias que provêm da nossa imaginação. Nós vamos juntando elementos e nós vamos criando coisas que não existem, não têm uma correspondência nem no mundo físico. Como, por exemplo, as fadas, né, um centauro, um unicórnio, são seres que não têm correspondência na realidade, mas que nós, juntando algumas ideias, vamos criando com a nossa imaginação esses seres. Então, essas são as ideias factícias. Então, daqui, qual é a ideia verdadeira? Quais são as verdadeiras? As ideias inatas. Ele também vai nos falar que existem 3 substâncias. A substância infinita, ou chamada res infinita, e essa substância é Deus, entendendo Deus aqui como ser que criou tudo. Descartes mantém essa ideia, que está fora do mundo e de quem esse mundo aqui depende. Nós vamos ter também a res cogitans, né, a substância pensante, e aí é onde entra a nossa mente, a nossa alma. E vamos ter a resistência, a extensão, que é justamente o mundo corpóreo, o mundo físico. E essa extensão, se você não percebeu ainda, a extensão ela é composta por comprimento, largura e profundidade. Isso é a extensão dos seres, né, dos objetos, dos corpos. Então, no mundo, nós vamos encontrar as 2 substâncias, a pensante e a extensa.
Porque Deus, a substância infinita, ele está fora, ele é um ser transcendente. E isso vai nos dar, em Descartes, o dualismo mente-corpo, ou espírito, alma, consciência, corpo. Porque Descartes vai conceber a alma e o corpo, ou a mente e o corpo, como coisas separadas. Eles são separados, são independentes. Quando ele faz lá no cogito que a gente acabou de ver, penso, logo existo, o cogito cartesiano, quando ele diz esse penso, logo existo, e ele afirma que a sua existência é provada pelo seu ato de pensar, ele faz essa separação. Ou seja, pode ser que o meu corpo nem exista, mas eu existo enquanto coisa que pensa, enquanto pensamento. Então ele separa. E aí, essa imagem que nós temos aqui foi uma imagem que ele mesmo fez procurando retratar esse dualismo. E aí ele diz que os dois são separados, né, são distintos, são independentes, mas existiria uma glândula no nosso cérebro que ligaria a mente, né, a alma, a consciência ao nosso corpo. E que essa poderia, né, comandar aí o nosso corpo. Então, os dois são concebidos o que aqui? Como separados, como independentes. Dualismo esse que já tinha um pouco lá em Platão. Então, aqui a gente continua com o dualismo, mente e corpo, mente, alma, espírito, consciência, separada, independente e também com a responsabilidade aí de comandar, né, de dar os comandos. E Descartes vai ter também nos apresentar uma visão mecanicista do mundo. Ele entende esse mundo como uma grande máquina que funciona através da interligação de cada peça da engrenagem. Então, o mundo é uma grande máquina, que inclusive pode ser estudado, percebido através da matemática. O mundo tem uma ordem matemática, geométrica. E cada peça funciona e compreender o mundo é compreender esse funcionamento de cada peça dessa engrenagem. Quais as principais obras de Descartes, né? Discurso do método ou sobre o método, Meditações metafísicas, Princípios de filosofia, As paixões da alma, Regras para a orientação do espírito, O mundo ou Tratado da Luz, né? E ele também escreveu muitas cartas, que você também pode ter acesso, né, a alguma dessas cartas. Pronto, esse foi um resumo, né, sobre o pensamento cartesiano. Espero que você tenha compreendido aí algumas noções. Para facilitar aí a nossa resolução de questões, nós estamos tendo as listas de exercícios. Vamos continuar aí, em seguida nós vamos ter mais uma lista de racionalismo e empirismo. Então, que você possa aí se aprofundar no racionalismo cartesiano. Lembrando que é racionalismo cartesiano porque no latim, René Descartes era chamado de Cartesius. Por isso, racionalismo cartesiano, plano cartesiano, para que René Descartes também teve a sua contribuição aí na matemática. Então, obrigada aí pela sua atenção, que você aproveite, se aprofunde e até o próximo vídeo. Se você gostou aí, deixe o seu like, se inscreva no canal para ter acesso aos novos conteúdos e até o nosso próximo vídeo.